te adoramos em espírito. Olá, um bom domingo, mais uma vez, a você que nos assiste aí na sua casa, com a sua família. Neste domingo especial de Pentecostes, queremos desejar que a graça, a paz do nosso bondoso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja com vocês aí nas suas casas. Amém. Pergunta que eu lhes trago é: a igreja se movimenta? Será? Qual é a sua opinião? Você está curioso para saber a resposta? Bom, eu quero primeiro, antes de tudo, saudar a vocês com as palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Corinto. Se encontra lá na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 6, verso 19 e 20, que nos diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês? Ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo de vocês para a glória dele. Paulo, ele lembra a comunidade de Corinto que o dia de Pentecostes é marcado como o dia em que a igreja passou a se movimentar. O dia no qual o Espírito Santo veio sobre nós, veio sobre cada um e passou a habitar em nós. O nosso corpo se torna também a igreja, aonde Deus habita. E onde Deus habita, ali há louvor, há gratidão, há oração, há fé e há vida. É isso que nós queremos desejar para cada um de nós, e assim queremos conduzir o nosso culto. Cantamos juntos, se você conhece esta bela canção.
dia a você, um bom domingo a você que mais uma vez nos assiste e celebra junto conosco este culto. Esta semana, Sofia e eu começamos a olhar fotos da minha gestação, fotos da gestação dela, como do Felipe, fotos da Sofia pequenininha, bebezinha, como ela mesma diz, também fotos do Felipe, bebê, e veio à minha mente como um filme, o dia do nascimento dos meus filhos. De forma especial, lembrei do momento do nascimento do Felipe. Afinal de contas, na época, para mim, era tudo novidade. Eu não fazia nem ideia do que eu teria que passar. Apenas cheguei no horário marcado, no dia marcado, e fui então encaminhada aos preparativos. Michael não foi comigo naquele momento. Eu não tinha nem noção direito das coisas, mas eu só sabia que o dia tão sonhado, o dia tão esperado, que eu veria o meu filho, que eu poderia abraçá-lo, estava ali, tão pertinho de acontecer. Mas eu não tinha nem ideia do que era uma sala de cirurgia. Não tinha nem noção que havia tantas pessoas envolvidas em uma cirurgia de parto. Pessoas estranhas te olhando, te analisando. Até aquele momento eu não fazia nem ideia do que era uma anestesia. Mas lá estava eu, sentada em uma maca, rodeada de pessoas, uma conhecida e as outras todas estranhas para mim. Os preparativos começaram a serem feitos, mas o meu coração ele não estava em paz. Estava faltando algo. Eu estava como uma mistura de sentimentos. Era uma aflição, uma ansiedade e ao mesmo tempo alegria. A minha obstetra então observou, viu meu nervosismo, segurou firme a minha mão, sorriu para mim e disse: "Chegou o dia tão esperado." Eu queria muito estar em paz, mas eu não conseguia. Eu confiava muito na minha obstetra, confiava muito no seu dom e no seu talento, na sua equipe, mas estava faltando algo. E estava mesmo faltando algo. Estava faltando a presença do Michael. Onde ele está? Ele disse que ele estaria aqui comigo. E eu perguntei então para ela: "Doutora, onde está o Michael?" E ela me disse: "Ele está chegando. Espera mais um pouco." Quando então eu ouço a porta abrir e logo em seguida eu ouço aquela voz conhecida, a voz daquele que amo. Ouvir a voz naquele momento trouxe ao meu coração uma paz, uma sensação de tranquilidade maravilhosa. De repente ele chega bem pertinho de mim, segura minha mão, sorri para mim. Que sentimento mais maravilhoso! De saber que em meio a todos aqueles sentimentos, sejam eles de alegria, de incertezas, eu tinha ao meu lado alguém que me ama, alguém em quem eu confio, alguém que o simples fato de estar do meu lado, de sorrir para mim, encheu meu coração de paz e certeza. Estamos prontos, chegou o grande dia. Sabe por que estou contando essa história para você nesse dia de hoje? Porque essa história me fez lembrar do Pentecostes, do dia de hoje. Jesus, em suas conversas com os seus discípulos, ele falou muito sobre esse grande dia, sobre as coisas que aconteceriam naquele momento. Ele foi preparando os seus discípulos, assim como eu também fui sendo preparada pela minha obstetra até aquele grande dia. Jesus começa a conversar e explicar aos seus discípulos o que aconteceria então no dia de Pentecostes. No Evangelho de João, no capítulo 14, encontramos Jesus fazendo um discurso de preparação, também um discurso de despedida. Ali, no capítulo 14 todo, ele aborda diversos assuntos. Um dos assuntos que ele apresenta ali naquele capítulo é acerca do seu relacionamento com o Pai, da sua intimidade e, ao mesmo tempo, o relacionamento de Deus com ele e com os seus discípulos. E assim Jesus vai conversando.
E aí ele entra então num assunto da sua partida. Jesus fala que ele vai se ausentar, que ele vai para um outro lugar, mas será por pouco tempo. Será o tempo suficiente para preparar tudo para nós. Ele diz então no Evangelho, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 em diante. Ele diz o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus fala sobre este assunto com os seus discípulos. Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus explica bem certinho para eles. E aí então Jesus anuncia algo totalmente novo para eles. O versículo 15. Agora Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Ou seja, ele enviará o que nós chamamos até hoje de nosso guia, o nosso auxiliador. Esse Espírito Santo virá para ficar no lugar de Jesus e continuará então o seu trabalho com os discípulos. E Jesus afirma aos seus discípulos que este Espírito Santo terá uma morada especial. Jesus diz no versículo 16: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O apóstolo Paulo também faz essa afirmação de forma mais clara, assim como foi dito para nós nessa saudação. Quando ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Jesus anuncia que então o Espírito Santo virá, e quando ele virá, ele vai habitar em nós. Ele vai viver em nós para sempre. Então os dias começaram a se passar. A morte de Jesus se aproximou. Os discípulos viram o seu mestre ser pregado, ser morto, ser sepultado. Mas no terceiro dia passaram a ver ele ressurreto, ele vivo. E vivo ele permaneceu 40 dias na terra. E apareceu de diversas maneiras a diversas pessoas, provando sem deixar dúvida nenhuma de que ele estava vivo. Ele apareceu diversas vezes aos discípulos e conversou mais algumas vezes acerca do reino de Deus. E na sua última aparição aos discípulos, Jesus os lembra da promessa da vinda do Espírito Santo. E isso nós encontramos em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5, aonde Jesus diz: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Queridos, vejam, a vinda do Espírito Santo foi diversas vezes anunciada. Contudo, Jesus em nenhum momento mencionou quando isso aconteceria. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 8, relata que lá estavam os discípulos, reunidos como Jesus os havia ordenado em Jerusalém, quando enfim chegou o grande dia, o momento tão falado por Jesus e esperado pelos seus seguidores. A palavra do Senhor diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um
vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa aonde eles estavam sentados. Queridos, olha só essa palavra. Ouviu-se um barulho. Alguém chegou. Quem é este que acabou de entrar neste lugar? Chegou aquele que os discípulos tanto esperavam. Ouviram o som do vento, sentiram a presença do Espírito Santo enchendo aquele lugar. A presença daquele que nos ama, daquele que habitará dentro de nós para sempre, chegou. E ele chegou com força, trazendo um movimento para aquele lugar. A palavra de Atos dos Apóstolos, ela continua dizendo o seguinte: então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e conversavam e comentavam. O barulho, o mover do agir de Deus, do Espírito Santo, foi tão grande que os que estavam fora daquele ambiente onde os discípulos estavam ouvindo que algo estava acontecendo. E o que estava acontecendo era algo maravilhoso. O que me chama muita atenção é a forma que Deus se revela, a forma que Deus manifesta a sua presença. Nos momentos no Antigo Testamento nós encontramos Deus revelando a sua presença real através do fogo. No momento em que ele aparece a Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, Deus se revela através daquela sarça ardente que não queimava. Quando o povo caminhava no deserto, Deus se manifestava a eles através daquela nuvem de fogo que iluminava, que guiava o caminho deles. E assim os discípulos tinham certeza que a presença de Deus estava naquele lugar. E essas chamas de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam na casa representa que a presença de Deus passou a habitar em cada um daqueles que lá estavam. Queridos, olha que coisa impressionante. Você consegue imaginar o que estava acontecendo naquele lugar? O tamanho da alegria daquelas pessoas, da certeza de que agora nunca mais você vai estar sozinho. O sentimento de que Deus mais uma vez cumpriu a sua promessa. Ele veio, a porta se abriu e Ele entra e Ele passa a habitar em nosso coração. Ele passa a habitar em todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ou seja, todo aquele sentimento de ansiedade, de aflição e medo começam a se acalmar. E os discípulos começam a sentir. Assim como eu naquele dia ouvir a voz do Michael naquela sala de cirurgia, sentir o seu toque trouxe tanta paz ao meu coração, assim os discípulos ouvem. Eles passam a ver o agir de Deus. Eles veem aquelas chamas de fogo, eles sentem e eles relembram de Deus, assim como naquela época a presença dele era real. Apareceu ele então, daquela forma, como um fogo que guia, um fogo que aquece, que orienta, mas também como um fogo que queima e que destrói. E eles se sentem não mais sozinhos, nunca mais você está sozinho, pois eu estou com você para sempre. Sabe o porquê, queridos, isso preenche o nosso coração com tanta alegria? Porque não é uma pessoa qualquer que passa a habitar em nós,
e nos transforma numa igreja que se movimenta. Mas é o próprio Deus, o Espírito Santo passa agora a morar em mim. Eu posso agora sentir Ele comigo sempre, me auxiliando, me consolando, me guiando, enxugando as minhas lágrimas. Eu tenho dentro de mim alguém que luta comigo, onde eu não estou mais sozinho nas minhas tristezas, nas minhas dores. Eu tenho alguém comigo que celebra as minhas vitórias, as minhas alegrias. Eu tenho alguém que vai à minha frente, como um fogo, abrindo caminho, iluminando, mostrando, tirando a escuridão da minha frente. Eu tenho alguém que vai comigo. Eu tenho alguém que faz o meu coração queimar, com uma vontade de testemunhar, de falar, de gritar bem alto, de fazer um barulho e dizer para todo mundo: Jesus te ama! Sempre de novo, de novo, de novo. Esse Espírito Santo me faz olhar para a cruz e mais uma vez reconhecer e encontrar na cruz o sentido para a minha vida. O Espírito Santo sempre de novo me faz olhar para Cristo Jesus, e olhar para aquela cruz me faz lembrar que a minha vida tem sentido sim, que a minha vida vale a pena. Que aquele que na cruz morreu pagou o preço para que o Espírito Santo em mim pudesse habitar e me mover. Sabem, queridos, o Pentecostes ele traz 3 coisas muito importantes para a nossa vida, para nós sermos a igreja que se movimenta. São 3 presentes, eu diria. Primeiro presente se encontra em Lucas capítulo 3, versículo 22. Uma frase que diz: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. No momento em que Jesus estava sendo batizado, ele estava orando e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. E Jesus ouve uma voz que diz: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Olha que lindo isso! O Espírito Santo passa a habitar em nós. E a partir do momento que ele passa a habitar em nós, ele começa a nos lembrar de algumas coisas. E a primeira coisa que ele nos lembra é que nós somos filhos queridos do Pai. Somos motivo de muita alegria de Deus. Uma voz que diariamente nos lembra isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo dizendo que a nossa vida tem um valor, que nós temos um Pai que se preocupa conosco, um Pai que diariamente vai nos lembrar do seu imenso amor e cuidado para conosco. Esse Espírito Santo todos os dias vai nos lembrar que a nossa vida tem um sentido único e especial. Todos os dias ele vai nos lembrar: Tu és meu filho querido, Tu és minha filha querida, Tua vida me traz alegria, Tua existência me traz alegria. Querido, já parou para pensar, sentir isso todos os dias? Que Deus te ama, que você é querido, que você é a alegria de Deus. Mas talvez você está me ouvindo e pensando: eu não sou assim. Eu não sou o tipo de filho que traz alegria ao Pai. Eu tenho pecados, tenho falhado. Deus sabe dos meus caminhos. Deus sabe por onde eu tenho andado e o que eu tenho feito. Não sou digno de ser chamado de filho querido. E não trago alegria ao meu Pai. Você pensa assim? Você se sente assim? Então eu quero dizer algo muito especial para você. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: que quando o Espírito Santo, quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas
tem uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e do julgamento de Deus. O que essa palavra de Jesus está nos dizendo? Se você está pensando e está reconhecendo que você é uma pessoa falha, que você é uma pessoa pecadora, que os caminhos que você tem seguido não agradam a Deus, o Espírito Santo está em você. Sim, Ele está em você. Sabe por que eu afirmo isso? Porque por nossas próprias forças, nós não conseguimos enxergar nossas falhas. Nós não conseguimos enxergar nosso pecado. Mas quando o Espírito Santo ele habita em nós, é Ele que nos faz enxergar quando nós erramos, quando nós falhamos. É Ele que nos dá a certeza de que nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos. Ele está agindo em você. Sim, Ele está agindo em você. Ele está te fazendo reconhecer que você precisa dEle em sua vida. Que a vida que você tem levado, de fato não é uma vida que agrada a Deus. Mas o Pai continua te amando. Você continua sendo querido do Pai. Martim Lutero diz no Catecismo Menor algo muito especial que diz assim: creio que por minha própria inteligência ou capacidade eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar até Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou verdadeira a fé. Assim também chama, reúne, ilumina e santifica toda a igreja na terra, e em Jesus Cristo conserva na verdadeira e a única fé. Nesta igreja, Ele perdoa cada dia e plenamente todos os pecados, a mim e a todas as pessoas que creem. E no último dia ressuscitará a mim e a todos os mortos e dará a vida eterna. A mim e a todas as pessoas que creem em Cristo. E isto é certamente verdade. Martim Lutero entendeu isso e ele proclamou: por minha própria força ou razão, não consigo crer, não consigo acreditar que eu posso ter uma vida nova. Não consigo acreditar que esse Jesus morreu por mim e que a minha vida vale a pena. Mas o Espírito Santo que habita em mim, Ele vai me convencer de que eu sou sim um filho querido e amado do Pai e que a minha vida traz alegria a Ele. Segunda coisa que o Espírito Santo ele traz, o Espírito Santo te dá poder para testemunhar. Ele te dá dons e Ele te chama e te capacita para testemunhar. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, nós temos um desejo tão incrível de testemunhar de Jesus por onde quer que nós andemos. Atos capítulo 2, versículo 4, nós vemos as pessoas cheias do Espírito Santo testemunhando do amor de Deus para outras pessoas, para outros religiosos. Eles faziam em diversas línguas e as línguas se ouviam falar cada um na sua própria língua materna. Ou seja, a partir daquele dia, do dia de Pentecostes, as pessoas começaram a testemunhar a sua fé em Jesus por todas as regiões, em todos os povos e todas as culturas, até chegar no Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, até chegar a mim e até chegar a você. Por isso esse dia de hoje é tão incrível. Por isso é que nós podemos dizer que sim, a igreja se movimenta, que vai até aquele que está perdido. Para aquelas pessoas que estão afastadas da sua igreja fixa, nós somos a igreja do qual o Espírito Santo habita e nós podemos ir ao encontro das pessoas e levar arrependimento, levar paz, levar consolo, levar amor para as pessoas que estão aflitas, com medo e angustiadas. A partir do dia de Pentecostes, pessoas cheias do Espírito Santo saíram mundo afora, se movimentaram, pregaram o Evangelho, não apenas com palavras como pastores ou missionários, mas no seu dia a dia.
com a sua vida, com o seu corpo, testemunhavam. Essas pessoas eram sapateiros, costureiros, pescadores, marceneiros, agricultores. Ou seja, através do Espírito Santo, as pessoas começaram a testemunhar a sua fé, com a sua vida e com os seus lábios, até o dia de hoje. Olha que coisa linda que o Espírito Santo faz. Ele não te deixa ficar quieto. Ele faz você falar. Ele faz você viver com esse Jesus. É incrível. E a terceira coisa que o Espírito Santo faz, ele te transforma em uma nova pessoa. Jesus chama isso de um novo nascimento, em João capítulo 3. O Espírito Santo, ele queima, ele apaga diariamente nossos pecados, quando este nos direciona à cruz de Cristo. E ele nos lembra que nós somos pessoas transformadas, que aquele sangue que foi derramado na cruz foi de Cristo Jesus por nós, para que nós tivéssemos uma nova vida. Michael disse no culto passado sobre os falsos profetas, que de nada adianta chamar Senhor, Senhor, se de fato o Espírito Santo não está habitando em nós. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são transformadas. A sua vida é mudada. A pessoa passa a testemunhar da sua fé, com a sua boca, com a sua vida. Pessoas cheias do Espírito Santo não estão cheias de si, cheias de vanglória, mas sim cheias da vontade de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas que conseguem, em meio às crises, mostrar sua fé. Pessoas cheias do Espírito Santo são aquelas que conseguem trazer forças a doentes, a enlutados, mesmo quando ela está doente, ela está enlutada. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem falar com crianças, jovens, adultos, idosos, independente do momento, falar de Jesus, porque a sua vida reflete Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo sempre de novo vão falar do que Jesus fez, do que Jesus é na sua vida. Pessoas cheias do Espírito Santo transbordam do mais lindo e mais importante dom, que é o dom do amor. Não um amor por si, mas um amor por Deus e um amor pela criação de Deus, que é algo incrível. Paulo chama de o mais importante dom de Deus. E é só o Espírito Santo que nos ensina a amar verdadeiramente. E por isso nós podemos nos movimentar, porque o amor de Deus transborda em nós. E nós podemos levar esse Jesus, esse amor desse Deus, aonde a gente está. Querido, certa vez eu trabalhei com as crianças esse tema, onde mora o Espírito Santo, e desenhei essa igreja. Expliquei então para as crianças acerca do local aonde mora o Espírito Santo. E para todas as crianças, então eu dizia: agora vem e abre essa portinha e descubra aonde mora o Espírito Santo. E assim a criança se olhava no espelho e, admiradas, elas abriram os seus olhos muito grandes. E então eu perguntei: crianças, você entendeu o que é o Pentecostes? Você entendeu o que é e onde mora o Espírito Santo? Você entendeu o que é uma igreja que se movimenta? E aí algumas crianças levantaram a mão com um sorriso bem grande no rosto, disseram: sim, entendi. E eu, bem feliz, perguntei: então aonde mora o Espírito Santo? E a criança responde: no espelho. Não, queridos, a criança disse que o Espírito Santo mora no espelho porque ela não tinha entendido que dentro do espelho tinha uma imagem. Sabe aquela imagem que você olha quando você chega na frente de um espelho?
Seja aquela imagem bem jovem, bem adolescente, bem infantil, ou bem adulta, ou até mesmo com umas ruguinhas e cabelos brancos. Sabe essa imagem que você vê no espelho? É naquela pessoa que o Espírito Santo habita e quer habitar. Em mim, em você. Ele quer preencher a sua vida com o tão precioso e tão preciosa certeza da sua presença. Da certeza de que você nunca, nunca mais estará sozinho. Filho querido, filha querida de Deus o Pai, Ele te ama. Talvez o que está faltando para você é você buscar mais a voz do Espírito Santo. Buscar mais momentos de quietude, de oração, de espera. Talvez Ele está querendo falar com você. Ele está querendo segurar firme na tua mão, mas você tem o rejeitado. Hoje é Pentecostes. Talvez hoje seja o dia tão esperado de fazer como Nicodemos, de dizer: eu quero nascer de novo. Eu quero voltar a sentir o calor da presença de Deus. Eu quero voltar a enxergar a luz para a minha vida. Eu quero ter a coragem de testemunhar. Por isso eu digo: peça, clame e espere. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei. Que você possa encontrar em Jesus o caminho, que você possa encontrar em Jesus aquilo que dá esperança para a sua vida e que você possa testemunhar desse Jesus
como igreja viva que se movimenta, que testemunha, que prega este Jesus que tanto tem a nos fazer. Que todos nós possamos ter um abençoado dia, uma abençoada semana. E eu quero desejar a bênção de vocês, da mesma forma que Paulo desejou a bênção à igreja de Éfeso, com a palavra que diz: que Deus o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé, e que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Amém. Um bom dia a todos e a todas.